Galera, é o seguinte, hoje a gente vai finalmente falar mais uma vez sobre o Xbox One X, só que diferente do que foi no último vídeo onde eu trouxe o unboxing dessa coisa maravilhosa aqui, hoje a gente vai fazer uma espécie de análise. Afinal de contas, a gente já está em 2020 e 2020 é um ano de transição de gerações. E por conta disso eu considero esse vídeo muito importante para a gente poder saber se vale ou não a pena comprar ainda um Xbox One X já sabendo que a próxima geração está aí. Então antes da gente começar, já queria pedir para você deixar o seu gostei, porque isso é muito importante, incentiva o trabalho, apoia o canal, só coisa boa. E também se inscrever no canal para não perder absolutamente nada, clicando no sininho para receber todas as notificações. Tendo tudo isso dito, vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala do Xbox One X é que ele é um videogame voltado para o público que joga consoles, só que high-end, ou seja, aquele público que quer a melhor performance, os melhores gráficos, o melhor tudo dos consoles. Então o Xbox One X, naturalmente, depois que ele entendeu que ele ia entrar nesse mercado, ele precisava de quê? De poder gráfico, de poder no seu hardware muito superior ao que era no Xbox One S, que é o seu irmão mais velho, ou seja, o lançamento anterior a ele. Falando dos consoles da atual geração, a gente pode dizer que o Xbox One X é o que mais entrega poder gráfico. Quando você estiver procurando um jogo para poder jogar, e se você tiver o Xbox One X, com certeza vai ser ele a sua opção, porque ele é o que tem a melhor performance, os melhores gráficos, e a gente vai falar sobre isso aqui, e até mesmo do preço do console quando comparado aos outros, beleza? Uma coisa muito interessante sobre o Xbox One X é que ele facilita muito a vida dos desenvolvedores, e isso foi muito bom, principalmente para os jogos que já tinham sido lançados, porque através de patches de correção, muitas desenvolvedoras acabaram conseguindo aí melhorar o desempenho dos seus jogos, melhorar os seus gráficos e adicionar até mesmo o suporte ao 4K, cara. Isso é muito legal. E teve algumas até que conseguiram unir todos esses mundos e deixar a opção a critério do jogador, do que ele queria, da forma como ele queria jogar. Se era em 4K 30 quadros por segundo, se era o upscaling 4K, que a gente vai falar dele também, com melhorias gráficas em 30 quadros por segundo, se era os 60 quadros por segundo. Enfim, então o Xbox One X ele possibilita todas essas escolhas. O fato é que existem jogos que não conseguem ativar os 4K nativo, porém eles conseguem ter melhorias gráficas, então existe o upscaling em 4K. Ele não é nem o 1080p, mas também não chega a ser o 4K propriamente dito. Então você vai ter uma imagem mais nítida que o 1080p, porém abaixo do 4K, o que já é uma coisa muito boa se levado em consideração que a gente vai ter uma melhoria gráfica aí. Mas isso, é claro, vai acabar variando de jogo para jogo. E para vocês terem uma ideia em termos comparativos, o Xbox One X conta com 12 GB de memória RAM GDDR5 contra 8 GB de DDR3 do Xbox One S. Não só tem mais memória, como também a velocidade da transmissão do slot é muito superior à do Xbox One S, então isso é um fator muito positivo. Falando da placa de vídeo do Xbox One X, é uma placa de vídeo que conta com 6 teraflops contra 1.4 do Xbox One S, então aí a gente também tem mais uma diferença bem discrepante no poder do hardware dos consoles, né? Isso acaba facilitando muito as coisas para o Xbox One X. E tem uma coisa muito interessante que ele tem, é o fato dele fazer uma espécie de remasterização dos jogos antigos. Por exemplo, se você pega um jogo de Xbox 360 e coloca no seu Xbox One X, você automaticamente vai estar jogando um game remaster. É claro que existem desenvolvedoras que fizeram um patch de correção para poder melhorar aí a performance, a imagem, a qualidade gráfica dos seus jogos, ainda que sejam do Xbox 360. Só que, se ela não fizer, o próprio console já faz automaticamente. Ele adiciona um super sampling, que é uma espécie de anti-serrilhamento, melhora as bordas do jogo, os contornos, dá uma suavidade na imagem automaticamente, além de realizar o upscaling, ou seja, se o jogo está em 1080p, automaticamente ele faz o upscaling aí para os 4K, que não é nativo, a gente sabe, mas melhora muito a nitidez do jogo. Eu fiz o teste de jogo retrocompatível com o Metal Gear Solid 3 e eu posso dizer para vocês que a qualidade de imagem que eu obtive foi absurdamente superior ao que eu tenho no Xbox 360. E o Metal Gear Solid 3 é um caso muito interessante porque ele é um jogo do PlayStation 2 que foi remasterizado para o Xbox 360 e a gente tem uma remasterização da remasterização no Xbox One X. Além disso, ele adiciona filtros automaticamente
drasticamente nas texturas e também nas sombras. Esse em específico eu acabei observando muito mais no Metal Gear Solid 2 do que no Metal Gear Solid 3. No Metal Gear Solid 3 eu senti a imagem muito mais nítida, até porque os cenários são muito mais iluminados, tem muito mais detalhes, enfim, eu acabei observando melhor isso. E os efeitos de iluminação do Metal Gear Solid 3 acabam se saindo melhor do que o do Metal Gear Solid 2, então tudo isso ficou muito mais nítido na tela, ficou jogado assim, sabe? Era impossível você não visualizar isso. Mas a gente também tem que levar em consideração que existem também os jogos multiplataforma. E eu posso dizer para vocês que o Xbox One X é o melhor console para você jogar um jogo multiplataforma, cara. É surreal o que ele consegue fazer com os jogos quando a gente compara com o PlayStation 4 Pro, quando a gente compara com o Xbox One S, com o PlayStation 4 normal, enfim. Quando ele não consegue trazer uma grande diferença na qualidade de imagem, você acaba percebendo que a performance acaba fluindo muito melhor nele, cara. Isso é surreal. E para não terminar por aí, ainda tem a questão do Super Sampling e também do Upscaling, cara. O jogo acaba se tornando muito mais nítido no Xbox One X do que no PlayStation 4 Pro, no Xbox One S e no PlayStation 4 tradicional, não é mesmo? Então é muito natural. Isso acontece de uma forma muito orgânica e a gente acaba até não percebendo muitas das vezes, mas quando você coloca lado a lado, você acaba percebendo que o desempenho no Xbox One X é muito melhor. E se eu tivesse que comparar o Xbox One X, por exemplo, com um PC, eu vou fazer uma comparação aqui super básica, pegando aí um item que todo mundo conhece, um periférico que todo mundo conhece e é mais ou menos entendido, que são as placas de vídeo. Se eu tivesse que comparar o Xbox One X com a placa de vídeo, eu compararia com a GTX 1060 ou GTX 1060, como vocês preferirem chamar. Enfim, a GTX 1060, ela atualmente é uma placa relativamente defasada, tá? Hoje em dia a gente já tem aí a RTX 2060, que são as placas de nova geração, mas para a época ela era uma placa de uso intermediário, tá? Das intermediárias ela era a mais básica, e ainda assim era uma placa muito boa, oferecia um desempenho incrível. Até hoje em dia, se você tenta executar jogos na GTX 1060 ou 1060, eu preciso sempre ficar me corrigindo com isso, né? Porque tem gente que gosta de chamar de 1060, gente, paciência, né? Mas até hoje, se você pega para poder executar jogos atuais naquela placa, muito provavelmente você vai conseguir uma boa performance aí, se adequar à qualidade gráfica a ela. Então a gente tem que pensar também que a gente vai ter o poder de uma GTX 1060 usado em um console, em um produto que foi feito única e exclusivamente para reprodução de jogos, cara. Então todo esse poder da 1060 ele acaba sendo potencializado aí pro Xbox One X, o que é uma coisa muito boa e por isso que a gente vê todo esse desempenho. É claro que o console vai acabar brilhando muito mais nos jogos que oferecem total suporte a ele, como por exemplo um Rise of the Tomb Raider, um The Witcher 3, onde eles te dão todas as opções para você poder escolher aí você pode escolher se você quer jogar em 4K, com as melhorias gráficas, enfim, fica tudo a seu critério. Mas falando do Xbox 360 no Xbox One X, que é uma coisa que eu achei impressionante, para vocês terem total proveito disso, é interessante que vocês tenham uma TV 4K para vocês verem o quão o jogo fica impressionante, porque o legal é você ver a diferença entre as gerações, e você consegue ver isso quando você coloca um jogo de Xbox 360 no Xbox One X. Tudo fica muito mais bonito. Ainda que você não tenha uma TV 4K, ele automaticamente acaba melhorando a qualidade de imagem do seu jogo e também melhora a performance na grande maioria das vezes. Então você vai ter sim uma melhor qualidade de imagem numa TV em 1080p, porque ele acaba melhorando as bordas, suaviza as bordas, tudo bonitinho. Mas, para você ver os jogos brilhando de fato, você precisa de uma TV 4K, porque além de você ver toda essa suavidade das bordas, os jogos vão ser muito mais nítidos e os detalhes desses jogos vão ser muito mais visíveis. Eles vão explodir na sua tela com a nitidez da resolução em upscaling 4K, que a gente sabe que não é o 4K nativo, né? Porque só para reforçar, o 4K nativo não é a mesma coisa que o upscaling 4K. São coisas completamente diferentes. O upscaling ele está acima do 1080p e abaixo do 2160, que é o 4K, e o 4K nativo está nos 2160p. E vocês devem estar se perguntando, tá, e com relação ao preço? O preço que você vai ver no mercado atualmente é cerca de R$ 2.700 a R$ 3.000. Eu arredondo logo para R$ 3.000 porque R$ 2.700 é a promoção. O preço que eu paguei foi R$ 2.048, muito abaixo do que eu estou falando aqui para vocês, mas eu peguei uma super promoção. O fato é que o Xbox One S ele está custando atualmente na faixa dos seus R$ 1.500 aproximadamente, se a gente fizer um arredondamento aí. Então, para o preço que eu paguei não foi muita coisa, então acabou compensando. O que eu posso concluir do Xbox One X é, particularmente, não compraria um Xbox One X se eu não tivesse uma TV 4K, porque para mim o brilho do console está na resolução 4K. Ele consegue melhorar a qualidade dos detalhes?
consegue, mas detalhes são coisas que nem sempre eu tô parando para poder observar. E assim, eu acho que ele mais agrega como um bônus do que acaba sendo uma coisa fundamental. Eu acho que o fundamental do Xbox One X é o 4K com HDR. O que vem depois disso acaba sendo uma espécie de bônus para poder complementar toda a experiência, porque afinal de contas não adianta de nada você colocar a resolução do jogo em 4K e as texturas tudo no low, vendo aquelas coisas chapadas horrorosas, né? E se você está pensando em pegar o Xbox One X mirando nos 60 quadros por segundo, vale lembrar que não são todos os jogos que conseguem atingir os 60 quadros por segundo. Então assim, não compra o console pensando única e exclusivamente nisso, porque não vai dar muito certo, você pode se decepcionar. Mas sim, por fim, eu acredito que os preços do Xbox One X vão acabar sendo reduzidos em função da chegada dos novos consoles. Eu acho que 2020 vai ser um grande ano para quem quiser comprar aí consoles de última geração. Então no mais era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei nesse vídeo, porque isso é muito importante, só para lembrar, fortalece, ajuda, incentiva, só coisa boa, cara. E também não se esqueçam de se inscrever no canal aqui para não perder absolutamente nada, clicando no sininho para receber todas as notificações, beleza? Era isso, eu vou ficando por aqui, minhas redes sociais estão aparecendo aqui. Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.